gente. Meu nome é Ana Carolina Galdino. Eu, junto com a Ana Clara, a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome do intestino irritável. É, a síndrome do intestino é conhecida pelo TIA e ela é uma afecção gastrointestinal mais comum, caracterizada pela presença de sintomas gastrointestinais recorrentes na ausência de outras anormalidades e estruturas bioquímicas. Então, acaba sendo um diagnóstico que ele é baseado em sintomas de ausência de causas orgânicas detectáveis. Ou seja, ele acaba entrando como referencial de diversas enfermidades que acometem o sistema gastrointestinal, principalmente de forma crônica. Normalmente, as características que levam a esse diagnóstico é dor abdominal, alteração do hábito intestinal, sensação de desconforto, distensão abdominal e defecação desordenada. Todos esses sintomas levam a essa doença depois que a gente exclui outros diagnósticos, né? Porque, como eu disse, ela é uma doença difícil da gente poder, claro, de cara a gente diagnosticar ela, né? Os mecanismos fisiopatológicos ainda não estão esclarecidos, por isso que torna difícil o seu diagnóstico, mas está relacionada principalmente com alterações da motilidade gastrointestinal, da hipersensibilidade visceral e também de estressores psicossociais. Então, ela é uma doença que está principalmente, a principal causa que eu encontrei relacionada a ela, que leva a ela, é psíquica mesmo. Além disso, tem algumas literaturas recentes que diz que ela também pode estar relacionada com o sistema imune da mucosa, com a barreira epitelial, com fatores luminais, com alimentos, bactérias intestinais e na fisiopatogenia também. A gente, para classificar ela, antes tinha o consenso de Roma 3, mas ele foi atualizado, e agora se usa o consenso de Roma 4, que traz alguns sinais de alarmes. Principalmente a idade, 45 ou 50 anos, mudanças recentes no hábito intestinal pode levar também a isso, evidências de sangramento gastrointestinal, dor ao evacuar, perda de peso involuntária e também histórico da família de câncer coloretal. É algum dos consensos que foi estabelecido nesse consenso de Roma 4. A prevalência dela é mais no gênero feminino, então de cada 3 casos, 2 é feminino, principalmente em brancos e judeus, e como eu disse, acima dos 45 ou 50 anos. A SI com constipação, na qual as fezes são duras, em menos de 25% das evacuações. SI com diarreia, as fezes são pastosas ou líquidas, com 25% de fezes sólidas ou cibalos, em menos de 25% das evacuações. A gente vai ter a mista também, que ela vai misturar um pouquinho das fezes duras com cibalos e fezes pastosas ou líquidas. E, por último, a SI indeterminada. Além dos critérios de Roma que eu já citei, a gente também tem os critérios de Maine, de 1978, que podem levar a esse diagnóstico, né? Como, por exemplo, alívio de dor após evacuação, dor associada com a diminuição da consistência das fezes, dor associada ao aumento do número de evacuações, distensão abdominal, mucorreia, sensação de evacuação incompleta. Aí a gente tem exames complementares, porque primeiro para a gente ter esse diagnóstico, a gente precisa fazer alguns exames que eliminem outros possíveis diagnósticos, e aí a gente pode fazer exames de fezes para pesquisar parasitas ou leucócitos. A gente também pode pedir um hemograma completo, um VHS ou PCR-TSH, e também uma retossigmoidoscopia ou colonoscopia, principalmente se o paciente tiver mais de 50 anos ou tiver alguma suspeita de neoplasia ou doença inflamatória. E o diagnóstico, normalmente, o diagnóstico da síndrome do intestino irritável é uma condição de alta prevalência
que expressa uma dificuldade do diagnóstico, devido a possuir um quadro clínico pouco específico, porém com efeito negativo significativo na qualidade de vida da população. Ela é uma doença mais representativa do eixo cérebro-intestinal. Não há teste confirmatório, aqueles testes que eu citei anteriormente é só para a gente ir descartando outras possibilidades, como ele é um diagnóstico excludente, né? E então ele é alcançado através de dados clínicos mesmo, baseado tanto naqueles critérios de Roma 4 que eu citei, quanto nos critérios de Maine. A dor ela é usada para estabelecer o diagnóstico. O limiar da dor ele foi modificado, né, do Roma 3 para o Roma 4. Ele passou a ser 1 dia por semana, mantido nos últimos 3 meses e recorrente há mais de 6 meses. Também está associado a um ou mais dos seguintes: piora ou melhora durante a evacuação, mudança na frequência da evacuação e a alteração na escala de Bristol. Mais para frente eu vou trazer uma imagem e explicar a escala de Bristol melhor. Então, a gente também pode dizer que para a confirmação, a gente os exames orientados pela anamnese. Os sinais, se a gente tiver aqueles sinais de alarmes, a gente faz a colonoscopia para poder excluir outras causas e chegar nesse diagnóstico. E a escala de Bristol que eu comentei é essa aqui. Ela tem 7 tipos de fezes, e aí a gente vai classificando, né? Aqui tá as imagens dos tipos, a imagem ficou um pouquinho desfocada, mas eu acho que dá para ler, né? Ela vai falar que vai ser classificada de acordo com a forma das fezes ou a consistência. A escala vai correlacionar o tempo de trânsito intestinal total, medido por cintilografia ou com marcadores radiopacos, que aí a gente vai poder ver a consistência das fezes, tanto em pacientes com síndrome do intestino irritável, como os que não têm esse diagnóstico. Dessa maneira, os tipos 1, 2 e 3 se correlacionam com o trânsito lento, já os tipos 6 e 7 com o trânsito rápido.